Como fazer escolhas saudáveis? Oi, o meu nome é Cristiane, eu sou acadêmica de nutrição da Unipar Francisco Beltrão e hoje a gente vai falar sobre como fazer escolhas saudáveis. E para saber fazer escolhas saudáveis, nós precisamos conhecer as três classificações de alimentos determinadas pelo Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, vem comigo. Vamos começar falando sobre os alimentos que são tidos como vilões, e eles são classificados como ultraprocessados. Esses alimentos recebem essa classificação porque no seu processo produtivo exigem uma quantidade muito grande de ingredientes, muitos deles usados somente na indústria, muitas técnicas e processos aí que não fazem tão bem para a nossa saúde. E esses alimentos aí vocês conhecem com certeza, que são os refrigerantes, os biscoitos, salgadinhos. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, esses alimentos devem ser consumidos de forma pontual e não devem fazer parte do seu dia a dia se você quer ter um corpo mais saudável. E agora nós vamos falar dos alimentos processados, que são alimentos que sofrem adição de sal ou de açúcar aí na sua composição. Como exemplo desses alimentos, nós temos o milho em conserva, as frutas em conserva, pães, queijos. Esses alimentos podem fazer parte do nosso dia a dia, mas não em grandes quantidades, porque geralmente eles vêm com uma quantidade considerável de sal ou de açúcar. E por último, a última classificação são os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os alimentos maravilhosos para a nossa saúde e que devem fazer parte do maior parte do nosso dia a dia. Ou seja, eles devem estar em todas as nossas refeições. E esses alimentos são as frutas, verduras, os vegetais, as carnes, ovos, leites e as farinhas também que tenham sido obtidos com o mínimo de processamento possível e sem que tenham sofrido alterações aí na sua composição. Mas por que os alimentos minimamente processados devem ser a base da nossa alimentação? Antes de eu falar o porquê, eu tenho que te lembrar que o único alimento que contém todos os nutrientes que a gente precisa é o leite materno, porém nos primeiros meses de vida, depois a gente já precisa de outros alimentos. Então, dito isso, a gente tem que lembrar que esses alimentos in natura, eles têm uma grande variedade de nutrientes, vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, gorduras e compostos bioativos que fazem bem para a nossa saúde, mas somente um deles não tem tudo que a gente precisa. Então, quanto maior a variedade desses alimentos que a gente ingerir, mais saúde a gente vai ter e mais chance a gente vai ter de atingir todos os nutrientes que a gente precisa para manter o nosso corpo 100% saudável. E além disso, devemos lembrar que no Guia Alimentar para a População Brasileira nos lembra que o consumo de carne e alimentos de origem animal devem ter uma quantidade reduzida, tendo em vista que esses alimentos, apesar de ter uma grande quantidade de proteínas e vitaminas para o nosso organismo, ele não contém fibras e também contém as gorduras saturadas, que em excesso fazem mal para a nossa saúde. E falando nesse assunto, a gente entra na questão social e ambiental do consumo de alimentos in natura. Porque quanto mais alimentos de origem vegetal, alimentos in natura você consome, mais você está incentivando a agricultura familiar, você está movimentando a economia local e também está trazendo benefícios para o meio ambiente onde você vive. E reduzindo o consumo de alimentos de origem animal, você vai estar contribuindo para a redução do desmatamento, da emissão dos gases de efeito estufa, do uso intensivo de água e também da poluição do solo. Então, agora que você já sabe o que fazer, bora abrir o seu bloco de notas e fazer uma listinha aí de mercado cheio de alimentos in natura.